A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo bíblico. Vamos entender o Éden. O Éden. O relato do jardim do Éden no livro de Gênesis, capítulo 2 e o 3, costuma ser imaginado como um pequeno jardim. Porém, quando analisamos cuidadosamente os detalhes do texto bíblico, percebemos que o Éden pode ter sido uma região muito maior e mais complexa do que normalmente pensamos. Aqui estão 8 pistas bíblicas que sugerem isso. Primeiro, o Éden era uma região, não apenas um jardim. Esse que eu tento falar, que Deus fez um jardim no Éden. Ele deu aí, depois colocou o homem, mas ele fez um jardim no Éden, tá certo? Então lá, o texto diz que Deus plantou um jardim no Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Isso indica duas coisas: Éden, uma região maior, jardim, uma área dentro dessa região. Ou seja, o jardim era apenas uma parte de um território maior. Segundo, um grande rio nascia no Éden. A Bíblia diz: saía um rio do Éden para regar o jardim. Gênesis 2, versículo 10. Esse rio depois se dividia em 4 grandes rios. Isso, irmãos, sugere que o Éden era uma região de nascente hídrica importante, algo normalmente associado a áreas geográficas amplas. Terceiro, 4 grandes rios estavam ligados ao Éden. Os rios citados são Pison, Gion, Tigre e Eufrates. 2 deles, Tigre e Eufrates, são rios enormes que atravessam grandes territórios. Se vocês forem lá procurar lá, fazer uma investigação sobre o rio Tigre e Eufrates, vocês vão ver lá que é um rio muito grande, tá certo? Isso indica que o sistema hídrico ligado ao Éden podia abranger uma vasta área no mundo antigo. 4. O texto menciona várias terras ao redor. O livro de Gênesis menciona regiões ao redor do Éden, como Avilá e Cuxi. Isso sugere que o Éden estava conectado a vários territórios e rotas naturais. Isso aí, meus irmãos, está lá em Gênesis capítulo 2, tá certo? No princípio, pode ler, pode pegar a sua Bíblia aí, Gênesis 2, a partir do versículo 1, tá certo? Aí vocês vão ver aí, falando aí desses 4 rios, tá certo? O quinto, existia abundância de recursos naturais. A terra de Abilá é descrita como rica em ouro, bidélio, pedra de ônix. Isso, meus irmãos, sugere que o mundo ligado ao Éden tinha riqueza mineral e diversidade geográfica. O homem recebeu autoridade sobre toda a terra. Deus deu a Adão domínio sobre os animais, a terra e a criação. Isso sugere que o Éden era um ponto central de governo humano, não apenas um pequeno jardim isolado. O Éden continuou existindo após a queda. Após o pecado de Adão e Eva, Deus colocou o querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Isso indica que o jardim no Éden não desapareceu imediatamente. Ele foi protegido e inacessível ao homem. 8. O Éden influenciou a geografia do mundo antigo. Como 2 rios mencionados, Tigre e Eufrates, continua existindo até hoje. Alguns estudiosos sugerem que o Éden pode ter sido localizado em uma região central da antiga Mesopotâmia. Mas muitos acreditam que a geografia mudou drasticamente após o dilúvio.
o que pode ter ocultado sua localização original. Reflexão bíblica. O jardim no Éden representa o plano original de Deus para a humanidade. Comunhão com Deus, abundância, paz na criação. Curiosamente, o que foi perdido no Éden reaparece no final da Bíblia, no Apocalipse, quando a árvore da vida volta a aparecer na nova criação. Ou seja, a história da Bíblia começa em um jardim e termina com o jardim restaurado. Então, meus irmãos, o que eu entendo com isso? Eu entendo que a região chamada Éden, para vocês entenderem, é como se fosse assim, o Brasil. Não estou falando em tamanho, não, mas como se fosse o Brasil fazendo divisa aí, né, com vários outros países, né? Por exemplo, Argentina, Uruguai, o Chile, né? A Bolívia e outros países aí, né? É como se fosse assim, tá certo? O Éden. Aí Deus colocou um jardim dentro desse Éden, tá certo? Aí depois veio o dilúvio. O dilúvio acabou com a Terra. Nós sabemos que o dilúvio foi global, apesar que tem alguns teólogos aí, estudiosos aí, falam que foi um dilúvio regional, mas eu creio que não. Eu creio que foi um dilúvio global, afetou aí a toda a Terra. E quando a água baixou, houve aí uma mudança aí vamos colocar assim, na estrutura da Terra, né? Aonde que surgiram aí vários territórios, né? Então nós temos aí a América, nós temos aí a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a África, nós temos a Oceania. Então, aí depois do dilúvio aí, houve essa divisão aí na Terra aí, né? Surgindo aí. E, por curiosidade, a gente for olhar aqui os rios dos 4 rios, né? Que hoje ainda existe ainda, que é o Rio Tigre e Eufrates. Eles pegam aí uma quantidade muito grande aí de terra aí na região da África, na região da Ásia ali, né? Então, se eu for pesquisar ali, está naquela região ali. Então, eu acredito que o Éden, não estou falando o jardim do Éden, não. Então, eu acredito que o Éden foi a terra prometida que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó, e que depois veio Moisés, e depois veio Josué, e Josué conquistou essa terra, que é Canaã, né? É aquela região toda de Canaã ali, que depois, com o tempo, foi diminuindo, de tanta pecado que aquele povo de Israel cometeu. Então hoje aí tem somente o país chamado Israel, né? Então diminuiu. Mas eu creio que na época de Josué, então a terra do Éden era esse pedaço aí, na Ásia e na África aí, pegando o rio Tigre e pegando o rio Eufrates. Aí que veio o jardim. Não posso afirmar o local certo onde que está o jardim, mas está ali, entre a África e a Ásia, eu creio eu, como teólogo, como biblista, como um estudor da Bíblia, que eu gosto de estudar muito, principalmente essa parte aqui, que eu acho muito interessante, que é Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, que pega aí a criação até depois do dilúvio, que pega aí um pouco até chegar a Abraão, né? Então nessa parte aí eu gosto muito de estudar isso aí.
porque traz muito enigma, muito enigma. E a gente tem que estudar, ler mesmo, entender, pegar um versículo aqui, outro versículo ali, para ver se há um contexto lógico, para entendermos aí da criação aí até o dilúvio. Fiquem na paz, meus irmãos.